Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nanda e hoje nós vamos fazer juntos esse lindo elefantinho, o Edu. Olha que gracinha, gente! Olha esse detalhe das orelhinhas, do chapeuzinho, da trombinha dele, o coletinho. Está um charme, não é mesmo? Eu sou suspeita de falar, mas eu amei o Edu. Pessoal, o Edu ficou aqui a contar do topo do chapeuzinho até a base dos pezinhos com 29 centímetros de altura. Foi confeccionado nos fios amigurumi tradicional e eu usei só um pouquinho do balão amigo na cor branca para fazer o brilhinho dos olhos, tá? Aqui o brilhinho dos olhos e um pouquinho do preto para fazer as sobrancelhas dele. O Edu ficou um charme, não é mesmo? Pode falar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de crochetar ele junto comigo. Pessoal, a videoaula com passo a passo do Edu, ela foi dividida em duas partes, onde na primeira parte nós vamos fazer aqui desde a base do pezinho até a cabeça dele. E nessa aula nós vamos colocar os olhinhos, fazer o detalhe do branquinho dos olhos, como que faz o afundamento aqui dos olhinhos, tá? Aí nós vamos deixar a base dele toda prontinha na primeira aula. Na segunda e última aula, nós vamos fazer os bracinhos dele, juntamente com os detalhes, né, dos bordadinhos aqui das patinhas, né, dos dedinhos. Vamos fazer as orelhinhas, vamos fazer a tromba dele, o chapeuzinho e o coletinho. E nessa mesma aula nós vamos montar o Edu, costurar as orelhinhas, os bracinhos, a tromba. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque as aulas dele estão cheias de técnicas, especialmente para você que hoje busca se aperfeiçoar no mundo dos amigurumis. Nas videoaulas dele, vocês vão aprender a como deixar a patinha dele retinha, tá? Olha que gracinha, gente. Vão aprender a deixar as patinhas retinhas. Vão aprender a fazer essas orelhinhas mega fofas. Essas orelhinhas são muito maleáveis, então você pode dar o formato que você quiser depois nelas. Vão aprender a sustentar aqui o pescocinho dele. Vão aprender a deixar essa pequena curvatura aqui, ó, da trombinha dele. Ou, né, se você quiser deixar a tromba viradinha para baixo, ou aquela curvadinha para cima, vocês vão poder fazer também. Então, as videoaulas com o Edu estão recheadas de técnicas maravilhosas para vocês. Então, se você já gostou do Edu, deixe seu like, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E quando eu postar aqui a segunda videoaula do Edu, você será avisado. Então, não esqueça de ativar os sininhos, tá, gente? E compartilhe bastante, porque lá do outro lado, eu tenho certeza que tem um amigurumeiro, uma amigurumeira, muito ansiosos, aguardando um elefantinho mega fofo desses para fazer. Então, pessoal, peguem as suas agulhas e venham comigo para mais uma videoaula mega fofa. Então, meus amores, para fazer aqui o nosso elefantinho, nós vamos utilizar fios, né, amigurumi tradicional. Essa cor eu escolhi para o tom da pele do meu elefantinho, tá? É um cinza mais claro. É a cor glacial de numeração 8013. Todo o material vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Esse tom aqui de marrom para as roupinhas, né? Para a bermudinha dele. A cor aqui é a Craft 7148, também amigurumi tradicional. Esse tom aqui, um begezinho, a cor é a porcelana,
A numeração, até rasgou um pouquinho aqui, gente, é a 7564, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo anotadinho pra vocês. Esse branco também é amigurumi tradicional, a cor é 8001. Eu vou utilizar para os detalhes em branquinho, né, das patinhas. Gente, para fazer aqui o detalhe do brilhinho dos olhos, eu prefiro esse fio Balloon Amigo, tá? Esse fio é Balloon Amigo, eu prefiro ele. E para fazer o detalhe das patinhas, eu vou utilizar o amigurumi 8001, tá bom? E vamos utilizar aqui fibra siliconada para o enchimento, tesourinha para os arremates, agulha de numeração 2,5 milímetros, ou compatível, né, com o fio que vocês estiverem utilizando, alfinetes. Vou utilizar aqui também olhos, numeração aqui 13 milímetros, pretos, né, com as suas travinhas de segurança, marcador de carreira. Vou utilizar, pessoal, agulha de tapeceiro para os arremates, esse sugador de dentista, é o que eu utilizei, inclusive, para fazer o pescocinho, né, do leãozinho, tá? Esse sugador de dentista, olha, ele tem um araminho aqui dentro, tá? Tem um arame aqui dentro, ó. E se precisar, eu corto aqui um pedacinho dele. Vamos utilizar também aqui, gente, esse aqui é um pedacinho de tampa desses potinhos que a gente às vezes compra sobremesa, sabe? Porque eu vou utilizar para fazer a base da patinha, porque eu quero que a patinha fique o mais retinho possível. Então, vocês, né, tenham em mãos aí uma tesoura um pouco melhor, não a que vocês usam para cortar os fios, né? E uma plaquinha dessa assim, ó, tá? Uma tampa, pode ser tampinha de margarina, o que vocês tiverem aí para dar aquele formato, né, mais retinho aqui nas patinhas. E é claro, pessoal, muito amor pra gente confeccionar aí o nosso lindo elefante. Vamos começar o nosso elefantinho pelas patinhas, né? Pessoal, então vamos começar aqui fazendo um anel mágico. Vamos colocar aqui dentro deste anel 7 pontos baixos, tá? Ó, vamos colocar aqui 7 pontos baixos. Fiz 1, 2, finalizado aqui os 7 pontos, vou puxar, tá? Neste primeiro momento, eu não gosto de apertar muito. Essa primeira carreira, então, ficamos com 7 pontos. Vamos agora para a segunda carreira, fazendo aqui 7 aumentos, 2 pontos juntos para cada ponto de base, por 7 vezes, tá? Fiz aqui meu primeiro aumento, segundo, e vamos fazer um total de 7 aumentos, ficando ao final dessa carreira de número 2 com 14 pontos. Concluída aqui a carreira 2 com 14 pontos, vou cortar aqui, né? Puxei mais o meu anel para fechar tudo. Vamos agora fazer a carreira de número 3, onde nós vamos fazer aqui um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Agora, eu já coloco o marcador. Faremos um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira 3, nós teremos aqui 21 pontos. Fiz um ponto, né? Um aumento agora. E vamos seguir assim, um ponto e um aumento, até chegarmos de volta ao marcador. Prontinho. Carreira 3 concluída, vamos agora fazer a carreira de número 4, onde nós faremos aqui 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira 4, nós teremos 28 pontos. Fiz um ponto, 2, no próximo aqui, um aumento. Vamos seguir essa sequência até darmos a volta toda e chegar aqui ao marcador.
Prontinho. Finalizada aqui a carreira 4. Agora, nós vamos fazer a carreira 5, pegando somente as alcinhas de trás do ponto, tá? Temos aqui 2 alcinhas, nós vamos vir aqui, ó, ao invés de pegar as alcinhas, né, as duas aqui, ó, nós vamos pegar somente uma, a de trás, tá? Então, vou fazer aqui, pegando as alcinhas de trás, ponto sobre ponto, um total aqui de 28 pontos no final, tá? Então, fiz um ponto, pegando a alcinha de trás, 2, 3, e vamos seguindo assim. Prontinho, concluída aqui a carreira, né, de número 5. Agora, nós vamos fazer, pessoal, da carreira 6 até a carreira de número 8, ponto sobre ponto, tá? Cada carreira deve conter 28 pontos. Agora, nós vamos pegar normalmente aqui no pontinho. Então, carreira 6, 7 e 8 de pontos sobre pontos. Vou fazer as minhas carreirinhas retas aqui e já retorno com vocês. Pessoal, então vejam bem. Terminei aqui, tá? A parte das carreirinhas retas. Ó. E agora, o que nós vamos fazer? Eu recortei aqui, né, uma plaquinha, né, um moldezinho aqui, ó. É transparente, não dá pra ver direito, mas recortei do tamanho aqui da base, tá? Da base aqui do pezinho. E, gente, eu não esqueci de falar lá no material, né? Mas eu deixo tudo na descrição do vídeo. Eu vou utilizar aqui um pouquinho de cola de silicone. Pra quê? Só pra dar mais firmeza aqui nessa plaquinha aqui dentro, tá? Apesar que depois vai vir aqui o enchimento, né? Mas eu gosto de dar um pinguinho aqui de cola de silicone ou a cola que você tiver aí disponível, tá? Ó, aí, coloca a plaquinha aqui. Dou uma apertadinha aqui e deixo secar por alguns segundos, tá? Se tiver cola quente e quiser fazer isso também, a cola quente, ela é instantânea, né? Ela seca na hora. Eu gosto de fazer isso para deixar a base da patinha bem retinha. Olha que legal. Esperei aqui alguns segundos, tá? Agora, vamos continuar fazendo aqui a carreira de número 9, nós vamos fazer por toda a carreira aqui, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira 9, nós teremos 21 pontos baixos, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto, faço o segundo ponto, e agora uma diminuição. Ó, alcinha de fora, alcinha de fora. Vamos seguir essa sequência até chegarmos de volta ao marcador. Prontinho, carreira 9 concluída, tá ficando assim, tá? Pode dar mais uma ajustadinha, porque às vezes a plaquinha, ela dá uma deslocada, né? Ó. Tá aqui nossa plaquinha. Vamos agora fazer a carreira de número 10, carreira reta, tá? De pontos sobre pontos. Ao final dessa carreira, nós teremos aqui 21 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto, vou colocar meu marcador e sigo por toda a volta fazendo ponto sobre ponto. Um total de 21 pontos baixos aqui, tá? Vou fazer aqui minha carreirinha e já volto com vocês. Pronto, carreira 10 concluída. Olha como que vai ficando a patinha. Vamos agora fazer a carreira de número 11. Nós vamos começar aqui com uma diminuição. Coloco aqui meu marcador. Agora, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5 pontos baixos, novamente, uma diminuição, tá? Alcinha de fora, laça, laça de novo e puxa tudo. Agora, novamente, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, mais uma diminuição. Agora, até chegar de volta ao marcador, faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E ao final dessa carreira de número 11, nós teremos 18 pontos baixos. E tá ficando assim. Agora, pessoal, da carreira 12 até a carreira 15, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, tá? Cada carreira deverá conter 18 pontos. Então, vou subir aqui minhas carreiras 12, 13, 14 e 15 e já retorno com vocês. Pessoal, vejam bem, terminei aqui as carreiras retas, tá? Coloquei já um pouco de enchimento por conta dessa parte, né? Dessa base aqui retinha. Aí é bom vocês colocarem o enchimento apoiando, né? Numa mesa assim, ó. Vai apertando, pressionando, né? Pra baixo. Cortei o meu fio cinza. Vou desfazer aqui meu último ponto. Deixar essas duas argolinhas na agulha. E já vamos entrar agora com o tom da bermudinha, que é o marrom. Tá? Esse aqui é o Craft 7148. Vamos entrar com essa cor agora. E vamos fazer aqui essa carreira de número 16, ponto sobre ponto, tá? Ó, lacei aqui. Vou dar um nozinho. O marrom aqui com cinza. Ui. Vou dar aqui, gente, um nozinho, tá? Ó. Vou colocar aqui essas pontas pra dentro. E vamos fazer essa carreira de número 16 com o tom marrom, 18 pontos baixos, tá? Apenas aqui, ponto sobre ponto. Então, fiz meu primeiro pontinho aqui. Dois, e vamos seguir aqui por toda a volta, 18 pontos. Pessoal, terminada aqui então a carreira 16, tá? Vamos agora fazer a carreira de número 17, só que agora nós vamos pegar na alcinha de trás novamente, igual a gente fez na base do pezinho, tá? Vamos pegar a alcinha de trás, fazendo aqui nessa carreira 17, 18 pontos. Fiz um ponto, pegando somente a alcinha de trás. 2, 3, prontinho, carreira 17 concluída. Depois nós vamos trabalhar nessas alcinhas de fora aqui, tá? Vamos agora fazer carreiras 18 e 19 de ponto sobre ponto, pegando agora normalmente no pontinho aqui, tá? Carreiras 18 e 19. Fiz 1, 2, cada carreira deve conter 18 pontos. Pessoal, terminada então a primeira perninha, tá? Ficou assim. Agora, o que nós vamos fazer? Essa primeira perninha, né, como é de praxe, que eu sempre falo aqui no canal, a gente corta o fio para fazer o arremate, tá? Puxei aqui meu fio, agora vamos arrematar. Peguei a agulha de tapeceiro, vamos agora, né? Finalizei aqui minha carreirinha, a gente pula um ponto, vamos para o segundo.
puxo para dar uma ajustada, volto e introduzo a minha agulha entre o último pontinho aqui, que a gente finalizou a carreira, tá? Ó, vou ajustar, ó, ficar aqui as duas alcinhas. Levo meu fio aqui para dentro e dou um nozinho e deixo esse fio aqui dentro mesmo, tá? Só para prender aqui. Então, pessoal, vejam bem, a primeira perninha ficou assim. Gente, o que eu vou fazer aqui antes de iniciar a segunda perninha? Eu vou pegar meu fio marrom, tá? Vou pegar meu fio marrom e já vou trabalhar aqui nas alcinhas. Por quê? Quando eu fiz o primeiro elefantinho, eu deixei para trabalhar nessas alcinhas de fora aqui, depois de já, né, de ter subido aqui a perninha, né, ter feito a união. Então, eu achei que ficou incomodando, sabe? Pelo fato das perninhas estarem unidas. Se você quiser fazer esse detalhe depois das perninhas unidas, não tem problema, tá? Mas, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui um pedaço de fio marrom, né? Vou fazer o seguinte, vou introduzir minha agulha aqui, ó, pegando na alcinha de fora, de baixo pra cima aqui, né? Nessa posição, perninha. Vou prender meu fio, ó, prendi aqui. Posso conduzir aqui essa alcinha ou não, tá? Eu já vou conduzir pra arrematar. Então, em cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E não façam apertado, tá? Podem fazer bem um ponto bem frouxo aí. Fiz um ponto, já estou aqui conduzindo o meu fiozinho junto, ó, tá? 2. 3. Então, para cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou conduzir aqui por mais essa alcinha, meu fiozinho. Aí, o que eu faço agora? Aqui, ó. Eu vou dar uma puxadinha nele aqui, não muito, tá? Ó, pra ajustar. Puxei ele aqui, vou cortar esse excesso. E sigo trabalhando aqui, pontos baixos, por toda a minha carreira. Ó. Quando eu chegar do outro lado, eu volto com vocês. Chegando aqui, gente, olha no finalzinho, tá? Às vezes a tendência é essa parte se levantar. Aí, vocês abaixam ela, tá? E eu agora vou fazer aqui, aonde a gente prendeu o fiozinho, vocês lembram? O último ponto baixo, ó. Tá? Vou puxar o meu fiozinho pra gente arrematar. Vamos arrematar, então, pegando aqui mesmo, tá? Na próxima alcinha aqui, ó, onde a gente prendeu o nosso pontinho. Só mesmo pra fechar, pra não ficar essa fenda aqui, né, ó. Tá bom? Pode voltar aqui atrás e passa aqui por dentro, ó. Aqui pode dar um nozinho igual a gente fez. Deu um nozinho, já coloco esse meu fio aqui pra dentro. Aí, gente, nós vamos fazer agora a segunda perninha, tá? Essa primeira perninha, olha que fofa que ficou. Essa primeira perninha, nós arrematamos, né, o fiozinho, fizemos o detalhe aqui. Antes de fazermos aqui a segunda perninha, vou pegar um pedaço do fio marrom, tá, gente? Vocês vão medir assim, ó. Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar um pedaço do fio e vão dar 7 voltas, olha. Uma, não conta com essa que tá aqui não, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E corta o fio. Não precisa cortar a rente aqui não, corta assim, ó, tá?
Pra que isso? Porque esse pedaço de fio vai ser para fazer esse acabamento aqui da segunda perninha, tá? Então, vamos fazer a segunda perninha agora. Finalizada aqui, gente, a segunda perninha. Olha, fiz aqui também o detalhe com aquele pedaço de fio, tá? Que eu dei em volta da primeira perninha aqui 7 voltas. E esse a gente não arremata. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui a união das perninhas. Pessoal, como a perninha, né? Ela é uma base reta, não tem aquela curvinha nem nada, o que nós vamos fazer? Vou pegar a primeira perninha aqui, vocês vão posicionando ela, tá vendo, ó? A forma que vocês achar que ela ficou melhor aqui, ó, pra mim essa aqui, essa frente aqui, ó, tá melhor, né? Por exemplo, vocês vão girando ela aí, ó, vão vendo a melhor posição, tá? Pra mim, essa aqui foi a melhor. Aqui, ó, a gente fez o arremate, vocês lembram? É como se fosse ficar um pouco mais voltada aqui para trás, tá? Porque ela vai ser unida assim, ó. Vamos virar aqui. Vou pegar aqui a segunda perninha, mesma coisa. Vocês vão girar e ver a melhor posição. Pra mim, a melhor posição é essa aqui, ó. Então, eu vou caminhar por mais uns 2 ou 3 pontinhos até chegar aqui na lateral que eu quero, tá? Minha carreira terminou aqui da segunda perna, aí eu vou fazer aqui. 1, 2, né? 2 pontos eu fiz aqui. Ó. Vou fazer mais um ponto. Então, nessa perna, nessa segunda perninha, nós fizemos mais 3 pontos baixos após finalizarmos a carreira, tá? 3 pontos baixos. Agora, nós vamos unir aqui nessa lateral onde eu marquei. Então, o que nós vamos fazer aqui? Subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vamos unir aqui aonde eu marquei. Fiz a minha marcação com a minha perninha voltada pra mim, à frente dela. Só que quando a gente une, ela vai ficar de costas pra gente, tá? Então, nós vamos... Fiz 5 correntinhas, né? Vamos introduzir minha agulha, vamos introduzir a agulha aqui, ó, onde eu coloquei o marcador. Já retiro ele. E vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Ó. Prendi. Então, gente, vejam bem, recapitulando. Vocês vão posicionar a perninha. Aqui será as costas do elefantinho. Aqui, a frente, certo? Vocês posicionem da maneira que essa parte aqui, ó, fique mais certinha, digamos assim. Quando vocês forem colocar sobre a mesa de vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? A segunda perninha minha, eu precisei fazer mais 3 pontos baixos, tá? Pra chegar na lateral que eu queria, na posição certinha que eu queria. Essa carreira, então, onde nós fizemos a união, vai ser a nossa carreira de número 20. Então, agora, depois que nós fizemos, né, as 5 correntinhas e unimos aqui com um ponto baixo, nós vamos fazer um total de 17 pontos baixos aqui. Com esse ponto baixo da união, 18. Então, nessa perna, nós vamos ter 18 pontos até chegarmos nas correntinhas, tá? 2, 3. Fiz aqui, pessoal, 18 pontos baixos. Agora, eu sigo com 5 pontos baixos, tá, gente? Vamos fazer aqui 5 pontos baixos, que são as correntinhas. Nós vamos trabalhar nas correntinhas, tá? Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos aqui nas correntinhas. Agora, nós faremos novamente 18 pontos baixos nessa segunda
perninha aqui, tá? Então, vamos fazer 18 pontos baixos aqui, até chegarmos de volta do outro lado das correntinhas. Prontinho, cheguei aqui do outro lado das correntinhas e vamos fazer aqui novamente 5 pontos baixos, tá? 1, 2, prontinho, pessoal. Carreira 20 finalizada, essa será as costas, ó, tá? E essa aqui será a frente. Então, aqueles arremates vão ficar ou aqui nas costas ou aqui, ó, do lado de dentro, tá? Ou na lateral. Nunca aqui na frente, tá, gente? Pra ficar um acabamento mais bonitinho. Olha. Nessa carreira, então, de número 20, nós temos que ter um total aqui de 46 pontos baixos, tá? Vamos fazer agora carreiras retas. Carreiras da carreira 21 até a carreira de número 23 de pontos sobre pontos, tá? Nessas carreiras, terão que ter 46 pontos baixos. Finalizada aqui até a carreira 23, tá? Vamos fazer agora a carreira de número 24. E aqui nós vamos fazer o seguinte: 20 pontos baixos. Vou fazer meus 20 pontos baixos aqui. Fiz aqui 20 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo por 2 vezes, tá? Vou fazer aqui um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, novamente, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E sigo agora fazendo 22 pontos baixos até chegar de volta ao marcador. E nós teremos um total aqui de 48 pontos baixos. Finalizada, então, a carreira 24 com 48 pontos, tá? A frente tá ficando assim. E as costas assim. Vamos fazer agora a carreira de número 25. Faremos aqui 18 pontos baixos. Fiz um ponto, vou marcar. Vamos fazer, então, 18 pontos. Fiz 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer um aumento. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento, e vamos fazer novamente 4 pontos baixos e um aumento. Então, recapitulando, fizemos até agora 18 pontos baixos, depois um aumento, aí depois 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, e agora eu finalizo essa carreira 25 com 19 pontos baixos, e ao final dessa carreira nós teremos 51 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 25 finalizada. Vamos fazer agora somente carreiras retas. Da carreira 26 até a carreira 29 de pontos sobre pontos. Cada carreira deve conter 51 pontos baixos. Vou subir as minhas carreiras retas aqui, já retorno com vocês. Prontinho, as carreiras retas aqui, concluídas, né? Até a carreira de número 29. Vamos agora, então, fazer a carreira de número 30. Faremos aqui 9 pontos baixos. Então, após fazermos 9 pontos baixos, vamos fazer uma diminuição. Agora, nós vamos seguir fazendo 11 pontos baixos.
Após fazermos 11 pontos baixos, faremos aqui uma diminuição. E agora, vamos fazer 12 pontos baixos. Após fazermos 12 pontos baixos, faremos novamente uma diminuição. E até chegarmos aqui ao marcador, nós vamos fazer um total de 13 pontos. E ao final dessa carreira, nós teremos aqui 48 pontos baixos, tá? Vou seguir aqui com meus 13 pontos até chegar ao marcador. Prontinho. Carreira de número 30 concluída. Vamos fazer agora a carreira de número 31 de pontos sobre pontos, tá? Essa carreira terá também 48 pontos baixos. Vou fazer os meus 48 pontos baixos e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Carreira 31 concluída. Vamos fazer agora a carreira de número 32. Nessa carreira de número 32, nós vamos pegar somente a alça da frente, tá? Tem a alça de trás, que a gente estava trabalhando, e a alça da frente. Ó, agora a alcinha da frente, tá, gente? De pontos sobre pontos aqui, nós vamos trabalhar essa carreira. Final aqui, 48 pontos. Aqui embaixo, na base do pezinho, nós deixamos essa alcinha de fora, né? Agora aqui, ó, nós vamos deixar a alcinha, uma alcinha do lado de dentro, tá? Então, pegando aqui, ó, somente a alça da frente dessa carreira. Ó. Dois, ó, alcinha da frente, tá, ó. Três. E vamos fazer um total aqui de 48 pontos. E vejam bem como que fica do lado de dentro. Vai ficando aqui, gente, olha, essas alcinhas aqui, ó, tá? Porque depois nós vamos trabalhar nelas. Vou fazer aqui então, gente, pegando somente a alcinha da frente do ponto. 48 pontos baixos. E já retorno com vocês para continuarmos, tá? Ó. Prontinho, pessoal. Trabalhamos, então, essa carreira de número 32, pegando a alcinha da frente. Agora, vamos cortar esse fio e arrematar. Olha, vou pegar aqui, né, aquele mesmo arremate. Pula primeiro pontinho, venho no segundo. Fazer aqui um pontinho fake, tá? Retorno aqui por cima, pegando o pontinho de trás, onde eu finalizei essa carreira. Ó. Pontinho fake. Agora aqui, ó, tem que tomar um cuidado, porque eu vou ter que passar por baixo da alcinha que a gente deixou, tá? Pra gente trabalhar. Nós vamos trabalhar a blusinha aqui, ó. Então, a gente tem que tomar um cuidado de passar aqui por debaixo da alcinha, tá? Ó. Nós vamos trabalhar essas alcinhas aqui, ó. Tô caminhando aqui pra baixo. Vou fazer meu arremate aqui. Vou fazer o arremate aqui. Ó. Prontinho. Então, a bermudinha está assim. Agora, nós vamos trabalhar com o fio bege a blusinha do elefantinho, tá? Aquele fio bege, né, a porcelana, que é o 7564. Vou pegar aqui agora, gente, essa então será a nossa carreira de número 33. Qual carreira que será a de número 33? Essas alcinhas que sobraram aqui, ó, tá? Ó.
Então, vou introduzir minha agulha aqui na primeira alcinha, porque nós trabalhamos só na alcinha da frente, né? Olha, vamos prender o fio bege aqui pra gente iniciar a camiseta dele, ó. Prendo o meu fio, prontinho. Agora, vamos conduzindo aqui esse fiozinho. Se quiser, gente, dá uma dobrinha assim, ó, que vocês vão visualizar aqui, gente, todas as alcinhas, tá? Ó. Vocês vão visualizar aí as alcinhas que sobraram. É nelas que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Prendi meu fiozinho. Essa é a carreira de número 33. E aqui nós vamos fazer da seguinte forma: 6 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira, tá? Essa carreira de número 33. Então, prendi meu ponto. Ó, prendi meu fio, né? Agora, vamos aqui na próxima. Fazer aqui um ponto baixo. Já vou até colocar meu marcador aqui nesse meu pontinho. Ó. Deixa eu só conduzir aqui esse fiozinho bege. Junto. Fiz um ponto, ó. E 2. Pegando só as alcinhas que sobraram. 3. 4. Vou parar de conduzir esse meu fiozinho, dou uma ajustada nele aqui, ó. E jogo ele aqui pra dentro. Fiz 4 pontos. Cinco, 6 pontos baixos. Agora, uma diminuição. E como que nós vamos fazer essa diminuição? Introduzo a minha agulha na alcinha, laço, deixo aqui. Vou no próximo, introduzo. No próximo pontinho, laço, deixo na agulha, laço e puxo tudo junto. Primeira diminuição. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição agora. Ó, introduzo a agulha na alcinha, laço, deixo o fio na agulha. Vou no próximo, introduzo, laço, deixo na agulha, laço e puxo todos. Então, nós vamos seguir assim, 6 pontos baixos e uma diminuição, até chegar de volta aqui ao marcador. Chegando aqui no finalzinho, gente, olha, a última diminuição. Meu segundo ponto da última diminuição, eu peguei onde eu prendi aqui o meu fio, tá? Nessa carreira, então, gente, de número 33, vamos ter um total aqui de 42 pontos baixos. Agora, vamos fazer da carreira 34 até a carreira de número 36, pontos sobre pontos, tá? Cada carreira deve conter 42 pontos baixos. Da carreira 34 à carreira 36. Vou fazer aqui, já retorno com vocês. E agora, nós vamos pegar essas alcinhas normalmente. Pessoal, então, vejam bem, tá ficando assim, olha. Aí, né, a gente tinha baixado esse detalhe pra trabalhar nas alcinhas de dentro, que sobraram. Agora, a gente vai ajeitando com as mãos aí, tá? E fica esse detalhe fofo, olha, gente. Dá uma impressão que a blusinha está saindo aqui de dentro da bermudinha. Olha que gracinha. Lindo, né? Coloquei um pouquinho mais de enchimento também nas perninhas, tá, gente? E vamos continuar agora com a nossa carreira de número 37. Na carreira de número 37, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz um ponto, 2, 3,
4, 5 pontos baixos, no próximo aqui, uma diminuição. E vamos fazer essa sequência até chegarmos de volta ao marcador, com um total de 36 pontos baixos. Finalizada, então, a carreira 37. Agora, nós vamos fazer da carreira 38 até a carreira de número 40, pontos sobre pontos, tá? E nessas carreiras retas, né, nós vamos ter um total de 36 pontos baixos ao final, tá? Então, vou fazer aqui minhas carreiras 38, 39 e 40 de pontos sobre pontos, tá? Cada carreira com 36 pontos baixos no final. Prontinho, pessoal. Subi aqui até a carreira de número 40, olha como que tá ficando. Já vou colocando um pouquinho mais de enchimento aqui, tá, gente? Pra acomodar bem mesmo nessa região aqui, ó, tá? E vamos, então, para a carreira agora de número 41. Nessa carreira 41, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira, nós teremos 30 pontos. Fiz um ponto, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo aqui, uma diminuição. Vamos seguir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição até chegarmos de volta ao marcador, com um total aqui de 30 pontos baixos. Prontinho. Carreira 41 concluída. Vamos agora fazer a carreira de número 42, de ponto sobre ponto, tá? Nesta carreira, teremos aqui no final 30 pontos. Então, fiz um ponto, 2, vou seguindo aqui. Prontinho, carreira 42 concluída. Na carreira agora de número 43, faremos aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira 43, teremos aqui 24 pontos baixos. Fiz um ponto, 2, 3 pontos baixos e agora no próximo uma diminuição. E seguiremos essa sequência até chegarmos de volta ao marcador e aqui nós teremos um total de 24 pontos. Prontinho, carreira de número 43 concluída. Vamos agora fazer a carreira de número 44, onde nós vamos fazer aqui ponto sobre ponto, um total de 24 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus pontinhos e já retorno com vocês. Prontinho, carreira 44 concluída. Vamos para a carreira 45, fazendo aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final teremos 18 pontos baixos. Fiz um ponto, 2 e uma diminuição. Vou seguindo aqui essa sequência até chegar de volta ao marcador. Prontinho, carreira 45 concluída. Vamos agora para a carreira de número 46, onde nós vamos fazer aqui pontos sobre pontos, um total de 18 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira 46 e já retorno com vocês. Finalizado aqui o corpinho, tá, gente? Agora nós vamos colocar mais enchimento. Pessoal, só um detalhe. Nós vamos colocar enchimento, deixa um espaçozinho aqui, ó, daqui pra cima mais ou menos. Por quê? Porque depois nós vamos introduzir aqui o nosso sugador, né, de dentista. Nós vamos introduzir aqui, porque assim como o leãozinho, nós vamos subir a cabeça já direto no corpo, tá? Então, já não enche tudo, deixa um espaço aqui de um dedo mais ou menos, um dedo e meio, pra gente depois introduzir aqui esse sugador de dentista, tá? Que vai ser a sustentação do pescoço do elefantinho, mas lembrando que você pode colocar a sustentação que você achar melhor, tá? Vou cortar esse meu fio aqui.
Vou deixar aqui sim, porque depois nós vamos fazer a troca de cor. E agora, pessoal, nós vamos então colocar mais enchimento, tá bom? Eu gosto de utilizar sempre esse lápis que tem uma borracha aqui na ponta, ó. Aí a gente vai acomodando aqui no quadril, aqui, ó, no meio, né? No meio aqui, no popozinho dele, tá? Então, vamos acomodando aqui, já volto com vocês. Pessoal, prontinho, vejam bem. Eu fui colocando enchimento, né? Ele tem esse aspecto aqui de ser um pouquinho mais barrigudinho aqui embaixo, ó. Aí, a gente vai acomodando a fibra, né? Lembrando aqui, ó, tá vendo? Eu deixei aqui vazio, tá? E a gente vai agora dar início à cabeça. Então, pra fazer a cabeça, nós vamos utilizar o fio, né? O tom da pele, que a gente já tá fazendo ele, que foi o tom que eu escolhi. Pessoal, antes de dar sequência aqui à cabeça, vamos pegar um pedaço do fio da pele, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer o afundamento dos olhinhos. Então, nós vamos precisar depois de um pedaço de fio. Porque na hora que chegar a hora de colocar os olhinhos, nós vamos precisar desse pedaço de fio. Então, eu vou reservar esse meu fio aqui. Reservo um pedaço também para vocês, tá? Pessoal, então vejam bem. O corpinho tá finalizado. Aqui, ó, todo o início da carreira, a tendência são os pontos irem para a direita. Então, vou caminhar aqui uns 2 ou 3 pontinhos para a esquerda e trocar o fio, tá? Trocar aqui pro tom da pele. Então, vou caminhar aqui um ponto, 2, aí no terceiro aqui, ó, eu deixo as 2 alcinhas na agulha, ó, deixei um pedacinho até curtinho. Tinha esquecido desse detalhe. Aí, vou entrar aqui com o meu fio do tom da pele, vou dar um nozinho aqui e vamos dar sequência subindo aqui a cabeça. Essa carreira agora, gente, que dará início à cabeça do elefantinho, será a nossa carreira de número 1, tá? Então, prendi meu fio, aí eu sigo aqui fazendo o seguinte: um ponto baixo e um aumento. Fiz um ponto, marco aqui, né? No próximo, um aumento. E vamos seguir essa sequência de um ponto baixo, um aumento por toda a carreira. E ao final dessa carreira, nós teremos aqui um total de 27 pontos baixos, tá? Vou seguir a minha sequência aqui, um ponto e um aumento, e já retorno com vocês. Carreira 1 concluída, olha, tá ficando assim, tá? Vamos agora para a carreira 2, fazendo aqui 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira 2, nós teremos um total de 36 pontos. Fiz um ponto, 2, no próximo aqui, um aumento. E vamos seguir assim, 2 pontos e um aumento por toda a volta. Prontinho. Vamos agora para a carreira de número 3, onde faremos 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final, teremos aqui 45 pontos baixos. Fiz um ponto, 2, 3 e no próximo um aumento. Vou seguir aqui essa sequência e já retorno com vocês. Prontinho, carreira finalizada, então, com 45 pontos. Vamos fazer agora a carreira 4, fazendo aqui 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira, teremos 54 pontos. Fiz um ponto, 2, 3, 4 e um aumento. Vou seguir essa sequência e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Carreira
4 concluída com 54 pontos. Vamos agora para a carreira de número 5, onde nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. E ao final dessa carreira, nós teremos 63 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo aumento, vou seguir essa sequência e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Concluída a carreira aqui com 63 pontos aqui no final. Vamos agora fazer da carreira 6 até a carreira 10 pontos sobre pontos, tá? Cada carreira deve conter 63 pontos baixos. Então, vou subir aqui as minhas carreiras retas, da carreira 6 até a carreira 10, e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, subi aqui até a carreira de número 10, e está ficando assim, olha, tá? Agora, vamos para a carreira de número 11, e faremos aqui 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira 11, nós teremos um total de 54 pontos baixos, tá? Fiz um ponto, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos seguir essa sequência até darmos a volta toda, chegando aqui ao marcador com 54 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. Agora, vamos fazer o seguinte: da carreira de número 12 até a carreira de número 20, nós vamos fazer de ponto sobre pontos, tá? Da carreira 12 até a carreira de número 20. Cada carreira deve conter 54 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras retas de pontos sobre pontos e já retorno com vocês pra gente continuar, tá? Então, vamos fazendo e já já nos encontramos. Pessoal, então veja bem, terminei aqui as carreiras retas, tá? Até a carreira de número 20, tá bom? Terminado, então, até a carreira de número 20, as carreirinhas de pontos sobre pontos. Posicionei aqui, gente, os olhinhos. Eles foram posicionados a contar aqui, ó, do início aqui da cabeça, entre as carreiras 12 e 13, com 9 pontos de distância entre eles, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer o detalhe do brilhinho dos olhos. Aí, vocês, né, posicionam aí, vejam se tá na posição correta, tá? Se tá certinho. Nós vamos fazer agora o detalhe do brilhinho. Peguei aqui meu fio balão amigo, que eu gosto de fazer o brilhinho dos olhos com esse fio, tá, gente? O branquinho aqui da balão amigo. Vamos cortar aqui um pedaço. Vamos cortar 2 pedaços, tá? Porque nós vamos fazer um olhinho e depois o outro olhinho. Vamos fazer separados, né? Pra arrematar separadamente, tá? Pessoal, antes de fazer o brilhinho dos olhos, se lembram daquele pedaço de fio que eu pedi pra vocês separarem, né? Da cor aqui da pele. Então, com a ajuda da agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos já deixar o fio aqui dentro, posicionado, pra gente fazer o afundamento dos olhinhos. Então, vejam bem, eu vou pegar aqui, né, meu fio, vou introduzir aqui no cantinho do olho, tá, gente, ó. Vai ficar o fiozinho escondido bem debaixo do olhinho, tá? Ó,
Deixa aqui essa ponta. Passo aqui para o outro cantinho do olho. Vou esconder esse fiozinho aqui debaixo do olhinho, tá? Porque quando eu for colocar o brilhinho dos olhos e a travinha, já vai ficar aqui escondido. Ó, vou sair aqui no outro cantinho, tá? E aqui também, e sai aqui na cabeça, por dentro. Escondo aqui também. Olha, esse fiozinho, ele vai ficar aqui debaixo dos olhinhos, tá, gente? Só deixar a mesma quantidade de tamanho. Ó. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou sair aqui mesmo na testinha do elefantinho. Vejam bem, então. O fio que eu vou fazer o afundamento, eu saí com eles aqui, ó, né? É um fio só. Entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, saí aqui. Vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Vou deixar aqui por enquanto, pra fazer agora o brilhinho. O brilhinho dos olhos, eu peguei o primeiro fiozinho branco, vou sair aqui, gente, ó, aperta um pouquinho o olhinho, por quê? O fiozinho branco, ele tem que sair debaixo aqui do olhinho, tá? Desse olhinho aqui. Ó. Parece que tá com muito brilho aí, né, gente? Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui, porque o fio é claro. Saí aqui. E agora, eu saio aqui embaixo, tá? Ó. Prontinho, vai ficar essa argolinha. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Meu outro fiozinho e vou fazer o mesmo de cá. Pronto, pessoal, veja bem. Tá as duas argolinhas. Agora, eu vou colocar a minha travinha de segurança. Vou fazer esse primeiro olhinho aqui com vocês, tá? Quando eu coloco a trava de segurança, ela já segura o fio branco e o cinza, que a gente vai fazer o afundamento do olho. Aperta até dar todos os cliques, tá? Fez um clique só de barulho, mas eu senti que foram 2, tá? Vou puxar aqui meu fiozinho, levo ele pro cantinho. Ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um pinguinho de cola. Podem utilizar a cola da preferência de vocês. Vou colar o cantinho aqui com a cola pano. Já coloquei um pinguinho de cola aqui, tá? E estou agora dando aqui só uma ajustadinha. Pode dar mais uma puxadinha aqui leve, porque como a pele do elefantinho aqui é clara, eu não quero que ela entre muito aqui não, tá? Que esse brilhinho, ele entre muito aqui debaixo do olhinho, não. Diferente do leãozinho, que ainda não fez o leãozinho, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? O leãozinho, eu fiz questão de colocar bastante pra debaixo do olhinho, pra ficar o brilhinho mais fininho. Por quê? Porque a pele do leãozinho, né, era escura, então o brilhinho, ele fica bem aparente. Aqui com um pouquinho de cola, depois só passar um paninho, tá? Aí, gente, olha, já coloquei aqui, ajeitei, né? Ó. E vou dar um nozinho aqui agora. Vou amarrar aqui o fio branco e posso até cortar o excesso ou deixar aqui pro lado de dentro mesmo, que é onde vai vir o enchimento depois, tá? Ó, então, amarrei. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado, olha. Eu gosto, gente, de dar esse pingo de cola, pra quê? É uma segurança a mais, pra esse brilhinho não soltar, tá bom? E deixar colando aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Já volto com vocês. Vejam bem como que ficaram aqui os olhinhos, tá, gente? Olha que gracinha. Esse fiozinho, depois, no final, nós vamos fazer o afundamento dos olhinhos, tá? Espero que ele não fique atrapalhando muito vocês aí na hora de crochetar.
Mas tenha um pouquinho de paciência, porque o resultado final vai valer a pena, tá? Gente, agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui esse sugador de dentista, que é o suporte, que é a sustentação do pescoço do elefantinho que eu escolhi, tá? Então, nós vamos introduzir aqui mesmo, ó, bem no meio. Eu vou até colocar essa ponta pra baixo, tá? A gente vai colocar ela aqui, ó. Dá pra sentir ela aqui, ó, um pouquinho, que aqui tá vazio, né? Pronto. Encaixado aqui. Quem quiser, quem tiver usando esse sugador, pode cortar um pedacinho, tá? Eu vou deixar. E agora, nós vamos encher aqui dentro, em volta dessa sustentação aqui. Gosto de utilizar o meu lápis com borracha na ponta e vou acomodando a fibra aqui ao redor, tá? Desse sugador. E nós vamos encher toda essa região, sempre acomodando aqui o sugador, tá? Ele não sai fácil, tá, gente? Depois que a gente coloca o enchimento. Então, vou encher essa parte aqui com o sugador, né? Que é a sustentação do pescoço do meu elefantinho. Já retorno com vocês. Pessoal, então veja bem, coloquei aqui, tá? Enchimento em volta do sugador aqui, no pescocinho, né? Ó. E, gente, fica bem preso mesmo, tá? Ó, de verdade mesmo, tá? É lógico que não vai ficar puxando, né, gente? Porque quando a gente finalizar a cabeça, colocar mais fibra aqui dentro, fechar a cabeça, ele vai ficar mais preso ainda aqui, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, nós vamos para a nossa carreira de número 21. E vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, serão só diminuições até fechar a cabeça, tá? Faremos, então, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira 21, nós teremos aqui 45 pontos. Então, vou fazer aqui essa sequência de 4 pontos baixos, que eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e uma diminuição por toda a volta, e já retorno com vocês. Prontinho, carreira 21 finalizada. Vamos agora fazer a carreira de número 22, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, nós teremos aqui 36 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos baixos, no próximo uma diminuição. Vou seguir essa sequência e já retorno com vocês. Prontinho, carreira de número 22 terminada. Vamos agora fazer a carreira de número 23, com 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira aqui, 23, teremos 27 pontos. Fiz um ponto, 2. Agora, no próximo aqui, uma diminuição. Vamos seguir essa sequência até chegarmos de volta ao marcador com 27 pontos. E após essa carreira, eu já vou dar uma pausa aqui. Vocês deem uma pausa aí também, pra gente encher a cabeça, tá? Não encho tudo até no topo aqui não, pra não me atrapalhar com as diminuições que ainda faltam. Então, eu vou encher aqui um pouco, né? Concentrando bastante aqui nessa região do queixinho do elefantinho. E retorno com vocês pra gente continuar fechando aqui a cabeça, tá, gente? Então, vou seguir por aqui. Vocês sigam por aí e já já nos encontramos. Pessoal, vejam bem. Eu fui colocando fibra aqui, né? Coloquei até um pouco mais aqui em cima, porque para ficar mais bem acomodadinha a fibra. Utilizei aqui o meu lápis, né, com borracha na ponta, e olha só, concentrei fibra aqui nessa região do queixinho, né, do elefantinho, tá? Ó. E vamos para mais carreiras de diminuições. Vamos fazer agora a carreira de número 24. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando aqui ao final dessa carreira
com 18 pontos baixos, tá? Fiz um ponto e uma diminuição. Vou fazer aqui as minhas diminuições e já retorno com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal, concluída aqui a carreira 24, com um ponto baixo, uma diminuição, e ao final aqui ficamos com 18 pontos. Pessoal, a carreira agora de número 25, vamos fazer novamente um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando ao final dessa carreira 25 com 12 pontos, tá? Então, mesma coisa da carreira anterior. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer aqui as minhas diminuições e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, veja bem. Terminei aqui a carreira 25. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, onde eu, né, vejo aqui que está precisando. E depois, nós vamos fazer a última sequência aqui de diminuições. Prontinho, pessoal. Olha, coloquei mais um pouco de enchimento, onde eu vi que estava precisando. Agora, nós vamos fazer aqui a carreira 26, 6 diminuições, tá? 6 diminuições. E ficando aqui, né, no finalzinho com 6 pontinhos, onde nós vamos fazer aquele anel invertido, tá? O anel mágico invertido, ó. 6 diminuições, tá? Nós vamos fazer aqui. E já retorno. Finalizado aqui, pessoal, 6 diminuições, tá? Cortei meu fio. E agora, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Se verem que tá vazio aqui no topo, pode colocar um pouquinho mais de enchimento. Eu tenho aqui esse palitinho, tá? Um palitinho de churrasco. Vou colocar um pouquinho mais aqui no topo. E fazer aqui o anel invertido. Peguei aqui, tá? Minha agulha de tapeceiro. E vou passar aqui pegando 6 alcinhas, tá? Somente a alcinha da frente aqui, tá? Ó. Vou pegar todas as alcinhas. A última, 6 alcinhas, dou uma puxada, introduzo aqui minha agulha no centro, né, desse anelzinho, saio aqui em qualquer lugar, pressiono aqui com o meu polegar e aperto, tá? Ó. Vou dar o nozinho aqui atrás e esconder meu fio aqui pro lado de dentro, tá? Ó, peguei aqui uma alcinha. E vou fazer um nozinho. Esconder agora meu fiozinho aqui dentro. Ó, quando eu puxo, ele entra dentro da cabecinha aqui, tá? Vou cortar. Prontinho, ó. Agora, lembrem, né? O fio. Se lembram, né, agora desse fio que a gente deixou. Vamos passar o fiozinho aqui para o topo da cabecinha. Aqui, ó, tô introduzindo a minha agulha aqui e vou sair aqui no topo. Sai até mais aqui no... Aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa com o outro fio. Pessoal, vejam bem, saí aqui no topo da cabeça, tá? Com duas partes do fio. Agora, o que eu faço? Eu pressiono aqui o olhinho, tá? E puxo. Ó, puxo, aí vai afundando, tá? Lembrando que o afundamento aqui do olhinho, vocês vão fazer aí do jeito que vocês quiserem, né? Se quiser afundar muito, se quiser dar uma leve afundadinha, né? Afundar menos. Aí, vocês vão tendo esse discernimento aí, esse equilíbrio aí, tá? Ó, tá ficando assim, ó, tá?
E depois que afundou, né, aqui, do jeito que vocês querem, né, a quantidade aí de afundamento, vocês vão amarrar aqui e esconder esse fiozinho aqui para dentro da cabecinha, tá, ó? Dá uma apertada, por quê? Conforme a gente vai aqui movimentando a cabecinha, nós vamos colocar as orelhinhas, né, a tromba, aí a tendência é o olhinho voltar um pouco. Então, vocês afundem aí, tá? Da quantidade que vocês quiserem e pronto, tá bom? Então, pessoal, vejam bem, finalizamos aqui, tá? O corpo e a cabeça do elefantinho. Vamos parar por aqui, né? E vamos agora fazer a segunda parte, tá bom? Na segunda parte, nós vamos fazer aqui os bracinhos, as orelhinhas, a tromba, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, vejo vocês na nossa próxima videoaula para continuarmos com esse amigurumi mega fofo.